Nós convidamos então para a entrevista Provocações o senhor Dr. René Gertz e mediado posteriormente, na sequência da fala, pelo senhor Euclides Chato. René Gertz é licenciado em História pela Unicinos, fez mestrado em Ciência Política na URGS e doutorado na mesma área na Universidade Livre de Berlim. Além de ter lecionado em colégios, foi professor de História na Unijuí, na PUC e na URGS. Como pesquisador, dedicou-se em especial à história da imigração alemã no sul do Brasil, com ênfase em aspectos político-culturais. Resultados de suas atividades de pesquisa estão registrados em livros como O Fascismo no Sul do Brasil, O Neonazismo no Rio Grande do Sul, O Aviador e o Carroceiro, Política, Etnias e Religião no Rio Grande do Sul dos anos 1920, Memórias de um Imigrante Anarquista e, mais recentemente, refletiu sobre sua própria biografia intelectual em um livro chamado A Trajetória de um Professor Colono. Com vocês, o professor René. Obrigado pela apresentação. Não aparece o letreiro, o primeiro, o primeiro em cima não aparece. Tem que clicar duas vezes. Eu faço questão de que isso conste ali, porque ali está meu e-mail. Eu sou tão antiquado que eu não tenho WhatsApp, não tenho celular, e se eu tivesse eu não ia dar o número para todo mundo. Mas podem fazer uso do e-mail. Da mesma forma como eu tenho um site, se bota o meu nome, vai aparecer lá René Gertz, tudo junto, sem acento e tal, .com, www.renegertz.com, mas botando no Google aparece, e lá eu tenho muito mais coisa daquilo que eu vou falar hoje ali. Então, se alguém se interessa, tiver um mínimo de interesse por isso que eu vou falar, pode acessar ali, que está ali. Eu dei um título muito geral porque a professora Carla não pode me contradizer que eu resisti muito em vir aqui, porque eu sou um péssimo palestrante. Inclusive, houve uma negociação e um acordo de que se preparariam perguntas e seria feita uma entrevista e não uma palestra. Tá? Mas, ao ler as perguntas, eu decidi que eu tentaria uma fala, né? E se terminasse o gás, o professor Euclides está aqui já com perguntas prontas para, então, tentar reanimar a minha fala. Tá? Então, essa é a estratégia. Vamos ver se sobrevivemos. O problema, entre outros, sobre o qual eu sei falar, é um tema das coisas menos edificantes da colonização alemã. E esse é um dos problemas. Eu não tenho novidade para falar das coisas boas. Eu falo das coisas que são... O Décio hoje de manhã tocou um pouco, inclusive usou, se não me engano, talvez até tirado de algum escrito meu, alguma coisa assim. Teve algumas coisas dos escritos meus, mas o Décio falou dessa coisa assim, esse negócio é melhor a gente não falar. Esqueci, e eu tenho enfrentado, eu tenho falado. Isso não significa, e isso que eu vou tentar mostrar hoje, que eu penso que isso que falam seja verdade. Essa é a questão. Eu abordo sem nenhum problema esses aspectos menos edificantes, esses aspectos menos gloriosos da imigração alemã, mas eu não digo o que dizem por aí. Vocês já vão ver concretamente isso, seja realmente isso, seja realmente verdadeiro. Eu, no mínimo, digo, e isso se eu devesse fazer uma frase sobre o que eu pretendo falar, eu pretendo mostrar, não é bem assim. Não é que não tudo que se diz por aí existe realmente,
mas não é bem assim. Isso é, se eu vou conseguir convencer vocês disso, eu não sei, mas é essa a minha intenção. Bom, e o que tem é basicamente são os preconceitos. E a imigração alemã certamente tem preconceitos muito anteriores ao seu início. Eu não sou especialista no início da imigração. O meu negócio é mais 1900 para cá, o período da República para cá, tá? O Jorge pesquisou lá o início, tá? Eu, quando falo com o Mark Andrea, que é um grande especialista em imigração alemã, eu sempre levo desvantagem, porque o interesse das pessoas normalmente é lá o começo. Em 2004, nós fomos convidados para uma entrevista na TVE. E quando eu cheguei em casa, eu e o Martin, e quando eu cheguei em casa, minhas filhas, então com, sei lá, 10 anos por aí, disseram, mas papai, esse titio era um titio muito chato. Ele falou o tempo todo e não deixou de falar. Por quê? Porque tanto as entrevistadoras, quanto num segundo momento, quando abriram para perguntas de fora, queriam saber, eu me lembro de uma pergunta, fazer até uma chance para mim para falar. Por acaso o professor René Gertz poderia citar o nome dos 38 primeiros imigrantes, ou 39, né? 39 primeiros imigrantes da colonização? Não, eu não sei decorar isso, tá? Porque eu não estudei isso, tá? Então, esse é um pouco a questão, tá? Bom, mas não há dúvida de que houve preconceitos desde o começo, e eu começo falando isso, sempre citando um exemplo que resultou de uma pesquisa da professora Helga Piccolo, que morreu em 2022, que foi a professora de muita gente que estudou História, e ela cita lá no trabalho dela o deputado provincial José Bernardino da Cunha Bittencourt, e ele, num discurso na Assembleia, disse o seguinte: o filho do português, ele estava defendendo trazer mais portugueses, né? O filho do português entre nós já é brasileiro e pugna pelo Brasil como sua única pátria. Podemos dizer o mesmo dos míseros alemães? Me parece que não. Em geral, não há filho e mesmo neto de colono alemão que pugne pelo Brasil como se pugnasse pela sua pátria. Aí eu disse, tenho escrito sobre isso, preconceito puro, porque essa afirmação não está baseada na realidade. Essa afirmação foi feita em 1854, portanto, exatos 30 anos depois dos primeiros imigrantes. Gente adulta, filhos, só podia ter de 30 anos. Netos, mesmo que eles casassem cedo, com 18 anos, só podiam ter no máximo 12 anos. Tu não pode tirar, se pugnam pelo Brasil, criança de 12 anos. Isso é asneira completa. Quer dizer, essa é uma afirmação preconceituosa, não baseada em fatos observáveis, porque criança de 12 anos ainda não te dá uma ideia se vai pugnar pelo Brasil. Isso é asneira. Tá? Então, preconceitos. Bom, dentro desses preconceitos eu não vou falar, até vou me restringir, o Décio já falou hoje de manhã. Muito cedo surgiu a história do perigo alemão, depois surgiu uma palavra que o Décio também usou, quinta coluna, né? E quistos étnicos também são... Eu eu até vou eliminar totalmente, eu tinha aí citado alguns livros sobre o perigo alemão, mas vou deixar fora e vou direto para a questão muito presente do racismo. Os alemães são muito racistas. Inclusive, a gente tem manifestações aí, tipo um álibi. Vocês sabem todos que no Rio Grande do Sul a tradição, não é agora, gente que estudou no Univates agora nos últimos 10, 15 anos não diz mais isso, mas gente mais antiga, né, que no Brasil, no Rio Grande do Sul, em primeiro lugar, quase não houve escravos, e em segundo lugar, era uma beleza a vida dos escravos, porque eles conviviam com seus donos
no mesmo galpão, e quando não, até estavam mais ricos, porque eu tinha fazenda e o patrão construiu uma casinha lá, eles estavam totalmente livres e tal, e quem trouxe o racismo foram os tais dos desgraçados dos alemães, né? Eu, há muitos anos, já acho que não é bem assim. E até eu termino meu livro, que o Décio citou, O Perigo Alemão, com a análise. O livro é de 91, e em 90 tinha havido a eleição do Colares, já vou voltar a essa eleição, mas eu comento a eleição do Colares, negro, né? Termino o livro dizendo, sim, se você pergunta para um Schmidt em Ivoti, vocês são racistas? Ele vai dizer, sim, a gente é meio racista, ou bastante racista. Se você pergunta para um Santos, no Alegrete, ele diz, que é isso? Tu sabe que no Rio Grande do Sul não tem racismo. Isso significa que isso é verdade? Não. Isso é o que eu chamo de teoria do álibi. Os racistas são esses loiros que estão aqui na minha frente, né? Olhos verdes, esses são os racistas, tá? Poderia citar exemplos, mas talvez é melhor não citar, de gente bem graúda que diz isso no Jornal Nacional e tal, mesmo que às vezes não diga isso de forma tão... mas eu não mudei de ideia de que aquilo que eu escrevi em 1991 seja verdadeiro. Eu mostrei justamente ali que o Alceu Colares, em alguns municípios, roubou votos do Tarso Genro e do Nelson Marquesan, que eram os dois brancos, os dois caras pálidas, né? Claro que houve municípios em que o Colares perdeu feio. Nova Petrópolis, por exemplo, foi um. Até hoje tem essa coisa assim que marca, né? Quantos votos recebeu fulano, ciclino, beltrano. Agora, se tu vai analisar desde 1954, quando Nova Petrópolis se tornou município, o Colares até fez bem mais do que a gente poderia esperar, analisando a evolução do comportamento eleitoral por partido em Nova Petrópolis. Tá? Em Santa Cruz é gritante o roubo dele. Isso tá, os dados estão no meu site ali, um texto bem concretos. Por exemplo, eu analisei a eleição de 88 para prefeito numa coluna, e os partidos, e aí era Franz, me lembro que um dos candidatos a prefeito era o Franz, não sei o que, e que representavam os partidos do Tarso Genro e do Nelson Marquesan, e eles fizeram muito mais votos do que o Marquesan, sendo que o candidato do PDT, lá em Santa Cruz, o Colares, deu uma baita ascensão. Tá? Até hoje eu não encontrei nenhum trabalho científico que provasse que os alemães são mais racistas do que os demais gaúchos. Claro que isso é cultivado, inclusive nas melhores universidades. E assim, uma pessoa, um historiador que eu conheço, eu não estou falando mal dele, acho que ele é um historiador sincero, ele teve incentivo de um professor da Unisc para que mostrasse como os alemães de Santa Cruz são racistas. E ele fez um trabalho sobre os negros em Santa Cruz. Isso está publicado, se chama Matheus Scolauli, não sei se o Jorge conhece o Matheus, né? O Matheus Scolauli, e o livro se chama Identidades Rasuradas, o caso da comunidade afrodescendente de Santa Cruz do Sul. E ele lá descreve o que se diz no jornal e tal, mas o que eu quero pensar é um capítulo desse livro, onde ele fez, digamos assim, uma pesquisa com negros em carne e osso de Santa Cruz. E ele fez certo, ele juntou 16 negros e negras que tinham no mínimo 10 anos de residência ou eram natos em Santa Cruz.
o que está certo, porque o cara veio ontem de Uruguaiana, desembarcou na estação, alguém deu um encontro e disse, ô negro besta ou coisa desse, quer dizer, a opinião que ele vai ter é aquela determinada pelo episódio único e isolado que aconteceu. Então ele fez ou 10 anos de residência. Bom, o Mateus eu não estou fazendo fofoca, eu já discuti com ele, o Mateus não nos diz isso no texto, mas eu me dei ao trabalho de analisar um a um os resultados dos 16 negros, o que eles disseram para ele. E um único, repito, uma única, mas pelo papo é um homem, um único diz, eu já senti racismo em Santa Cruz. Todos os outros afirmam que não tem, digamos assim, não estão marcados por atos de racismo em Santa Cruz, tá? E tem coisas do tipo assim. Um depoente. Para mim, Santa Cruz do Sul é uma cidade que eu gosto demais. Já tive pelo Rio Grande do Sul em vários lugares. Ele não disse se esteve no Alegrete ou não, e desculpe, eu não estou falando mal do Alegrete, só estou contrapondo, digamos assim, Ivoti e Alegrete, ou Arroio do Meio e Alegrete, só por isso eu cito Alegrete. Tá, nada contra os alegretenses. Em vários lugares, entendeu? Mas aqui é a cidade que para mim é muito boa. Conclusão do Mateus. Nas entrevistas com a comunidade afrodescendentes, nota-se que houve por parte dos sujeitos entrevistados um processo de subjetivação acerca dos valores naturalizados nas narrativas identificadas da região. Ou seja, a acusação, de alguma forma, do Mateus, os negros de Santa Cruz têm uma falsa consciência, eles não se dão conta de que são engambelados. Bom, essa é uma afirmação que a gente não pode desprovar. Se alguém aqui sabe quem foi Karl Popper, né? Provar, ele diz sempre que eu levanto uma hipótese, eu tenho que ter a possibilidade de desprová-la, de refutá-la, é a palavra que ele usa na tradução portuguesa, né? Quem é a única prefeita negra até hoje no Rio Grande do Sul? Tânia Terezinha da Silva. Negra, Tânia Terezinha. E bota negra nisso e bota cultivar o negro. Se vocês olham as fotos da época da eleição, ela usava aquele cabelo, fazia questão de ser negra, tá? Se reelegeu, se elegeu em 2012, concorrendo com um alemão. Concorreu em 2016 com um mesmo alemão e mais um outro que tem um sobrenome francês, com 2. Mesmo assim, ela aumentou a porcentagem de votos e no fim do mandato dela, ela emplacou o vice dela como sucessor dela, ou seja, não é tão odiada assim. Só que o que acontece na imprensa, a mãe dela foi entrevistada para o caderno Dona da Zero Hora, no dia 16 de dezembro de 2012, depois da eleição, e a mãe dela contando como é que foi no dia da vitória. Choveu, e aquela gente olhando para o céu, tudo chorando, parecia que estavam agradecendo. Aquela gente chorando e rezando e agradecendo, descrevendo o povo, como o povo recebeu a eleição da negra Tânia Terezinha da Silva em Dois Irmãos. O que a jornalista fez? Hoje de manhã tinha jornalistas aqui, não sei se ainda tem, mas o jornalismo infelicíssimamente tem um papel desgraçado nessa campanha. Tá? O que a jornalista fez? Surgiu da campanha eleitoral a definição que abriga na mesma frase a forasteira negra e a cidade de colonização alemã. A popularidade de uma dobrando a desconfiança de outra, a acolhida não deixa de evidenciar a maior diferença entre ambos, ou seja, engambelação, só falta dizer que a Tânia Terezinha da Silva foi eleita lá porque empresários resolveram financiar, talvez financiar, eu não sei, mas botar ela lá, tá?
Só quero dizer, com isso eu estou dizendo não é assim, mas li um livro da Magna Lima Magalhães, Associativismo Negro no Rio Grande do Sul, que trata da história de um clube negro em Novo Hamburgo. E lendo esse livro eu encontrei lá a seguinte nota que me deixou assim, daí o outro lado do que eu estou dizendo. Em 1936, ela encontrou um documento onde não um movimento negro, porque não existia nesse sentido ainda um movimento negro, mas um grupo de negros foi procurar os donos dos cinemas de Novo Hamburgo para pedir que os negros pudessem assistir filmes na plateia. Eles só podiam assistir no puleiro, como a gente chamava menos antigamente lá em São Leopoldo, quando eu ia no cinema lá em cima. Bom, o problema é saber se isso acontecia só em Novo Hamburgo. Por que eu estou contando isso? Porque eu tive uma colega, eu não vou citar o nome dela, não vou citar o nome da cidade, ela é falecida, mas ela recebeu a incumbência de escrever a história de um município do interior, tipicamente de campanha, tipicamente rio-grandense, gaúcho. E ela chegou lá e o prefeito liberou lá, tinha falado com todo mundo, liberaram a documentação para ela para escrever, porque era assim, 200 anos, 250 anos, eu não me lembro mais, do município, e ela teve acesso à documentação do clube chique lá do lugar, não vou citar o lugar. E, lendo as atas, ela encontrou o seguinte registro em ata. Cidade de fronteira, tem muitos quartéis, e apareceu um capitão negro lá, foi transferido para lá, e o capitão foi lá no clube e requereu, pediu ser sócio do clube. O diabo é o seguinte, no estatuto do clube dizia que negro não entra no clube. E ela encontrou, ela não escreveu isso no livro, mas nos contou isso várias vezes, na ata, está lá no livro, registrado por escrito, houve uma reunião da diretoria, o que nós vamos fazer? E qual foi a solução? O oficial do glorioso exército brasileiro não é negro, ele é verde e, portanto, admita-se, foi aceito como sócio. Bom, se isso aconteceu lá, eu imagino que também os negros nessa cidade provavelmente tinham que assistir os filmes no puleiro e não só os desgraçados dos alemães em Novo Hamburgo. Eu não tenho prova disso, tá? Por isso eu digo, mas talvez não seja bem assim. Eu vou pular para o segundo momento, que é o famoso nazismo. Décio já falou, hoje não vou me repetir, mas o nazismo também não é isso que as pessoas dizem por aí. Falei hoje com a Karen fez exatamente essa pergunta. A gente tem que entender a situação na época. A Alemanha estava na lona e, de repente, a Alemanha é direita. Por que as pessoas não vão ficar entusiasmadas? O Getúlio era um fervoroso no governo do Getúlio, na cúpula do governo do Getúlio. O único cara que lambia as botas dos Estados Unidos chamava Oswaldo Aranha. Todos os outros eram, em maior ou menor grau, gente que estava com Getúlio, que estava com Hitler, apoiava o Hitler. Tá? Nós tínhamos 100 mil, Décio falou também, até colocou um pouco mais, mas 100 mil alemães. Desses, quantos aderiram? 3 mil.
e são 3%, 87%, desculpe, 97% não aderiram. E os que aderiram, em geral, eram ligados a empresas, ou muitos deles ligados a empresas. Portanto, eu quero resumir e pular esse item, mas para mim poderia ter muito, muito mais. Claro, simpatizavam sim, mas os que aderiram ao partido, que estão nas listas de filiados ao partido, são 3%. Isso é um nada para mim, tá? Simpatia, sim, aí é outro departamento, mas me citam um ato de atentado à soberania brasileira por um nazista. Alguém sabe algum? Pode me citar? Faziam as festas dele lá, faziam ein Topfessen, né, faziam as cerimônias dele, mas inclusive o seguinte, eu escrevo isso no meu livro, que eu entreguei hoje ali para a Casa da Cultura, se alguém pode ler lá. A primeira coisa que se fazia numa reunião nazista é cantar o hino nacional e agradecer a hospitalidade do Gastland, do país hóspede. E depois eles faziam lá os saravás deles, mas atentados contra o Brasil, eu não tenho como falar, mas essa bestialogia de que os alemães afundaram, espiões deram indicações para afundar os navios, isso é uma insanidade, isso não tem absolutamente nenhuma base factual. Tá? Isso não tem um livro, agora, Operação Brasil, leiam esse livro, eu agora não me lembro do autor e não anotei, mas isso é absolutamente... Mesmo assim, e agora peço, já está ali, um colega, professor por uma grande, doutor em História por uma grande universidade, professor numa universidade que costuma estar na lista das 3 universidades mais importantes do Brasil, reagiu a essa foto publicada por um outro colega no seu Facebook, dizendo, pois olha só essa bandeira aqui, e os desgraçados desses alemães do Rio Grande do Sul negam que eram quinta colunas e que a nacionalização do Getúlio foi uma barbárie. O que acontece aqui? Isso aqui é a Exposição Farroupilha de 1935, em Porto Alegre. Lá está o prédio, 8 estados se fizeram representar para vender seus produtos. Entre esses estava Santa Catarina. Tá? Mas, aqui, eu não vou explicar, porque isso aqui é no Parque Farroupilha, hoje em dia o Colégio Militar fica aqui, tá? Nessa ponta, a URGS fica aqui. O que acontece? Aqui estava a Avenida das Nações. Vocês veem, tem bancos, né? São 2 pistas, a Avenida das Nações, e lá no fundo tinha um prédio onde estavam a indústria estrangeira. Não havia um pavilhão único para cada país que se fez representar, mas um conjunto. E ao longo da avenida foram colocadas as bandeiras pelo Flores da Cunha, que era governador, não pelo Flores da Cunha pessoalmente, mas pelo governo de Flores da Cunha, que promoveu. Ou seja, essa bandeira não tem absolutissimamente nada a ver com a Casa de Santa Catarina. A insanidade chegou a tal ponto que uma doutora em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul fez um trabalho com alunos, eu vou citar depois, agora, e foi premiado, o vídeo foi premiado pelo Instituto Vladimir Herzog. É um devaneio absoluto isso. Bota centro de Estado, não sei o que, como se aquilo fosse o prédio nazista, não identificou, fala qualquer besteira, né? E, claro, isso cola. Então, essa bandeira não tem nada a ver com o prédio, e a bandeira era a bandeira 1935, a bandeira oficial da Alemanha, porque o Hitler
aboliu, justamente em 1935, foi poucas semanas antes do início da exposição, o Hitler aboliu a bandeira Schwarz-Weiß-Gold, né? A bandeira da República, né? E a bandeira nazista se tornou a bandeira oficial, né? Então, essa é a questão. Simplesmente se diz qualquer besteira e as pessoas acreditam. Mas pior do que isso, já estou de novo na imprensa, se tem um jornalista, eu não tenho nada contra jornalistas, eu tenho uma filha que é jornalista, mas o Jornal da Band, em junho de 2018, apresentou um conjunto de 4 programas, de 4 sessões, sobre a barbárie que os nazistas fizeram em São Francisco do Sul de Santa Catarina. Construíram uma rua, uma estrada de trem num braço de mar, e hoje em dia tem um problema ecológico federal ali. O problema é o seguinte: essa obra tinha uma ponte sobre o braço de mar. A ponte, em 1931, a base chacoalhou, ela foi interditada, e em março de 1933, Getúlio Vargas, o governo Getúlio Vargas, decidiu: vamos aplainar, vamos fechar, em vez de fazer uma nova ponte, novos pilares, nós vamos fechar e vamos... Bom, eu me pergunto se os nazistas, em março de 1933, eles tinham assumido em janeiro de 1933, já estavam prontos para fazer essa obra. Lógica não tem nenhuma. O diabo é que uma professora da USP, uma gaúcha, formada pela Unicinos, que foi professora na Unicinos, mas que hoje é professora na USP, se espaldou naquele programa e na imprensa, Folha de São Paulo e tal, dizendo: vamos cobrar da Alemanha atual uma bruta indenização de guerra pelo prejuízo ecológico que causou o fechamento daquele braço de mar. Não é apresentado nenhuma documentação. Eu gosto de ser sincero, eu já discuti com o Jorge Luiz da Cunha, meu colega, há alguns meses atrás, e hoje ele insistiu no segundo problema desse programa. Ao falar de uma base naval nazista em Santa Catarina, botam no Google base naval, ilha nazista em Santa Catarina, vocês vão ver, tem pilhas de... Né? Pelo amor de Deus, Jorge, qual é a documentação que tu tem? Essa base foi iniciada em 1937, justamente quando o Getúlio estava preparando a nacionalização, quando o ferrenho opositor de tudo que é alemão, o Deutschenfresser, o comedor de alemão, Nereu Ramos, começou a sua perseguição sistemática mesmo antes do Getúlio em Santa Catarina. Como é que essa base alemã tem uma dissertação de mestrado, tem um livro, leiam, botam, está no livro na internet, Rita, porque a ilha se chama Rita. Essa base não tem bolhufas, gente, de nazista, mas a imprensa, a internet está cheia de que aquilo é uma base nazista. Tem uns débeis mentais que foram fazer um vídeo agora, encontraram duas suásticas. Quem tem 2 neurônios vê que são suásticas que alguém desenhou ali, mas não são suásticas que estão ali na estrutura do prédio. Inclusive um débil mental disse: ah não, essa suástica talvez não é autêntica porque ela está reta. Na perpendicular, porque a suástica nazista está num ângulo de 45 graus. Parece a besteira que aconteceu aqui em Santo Cristo, onde acharam um túnel, né, que inclusive um professor de um curso de pós-graduação de uma grande universidade do Rio Grande do Sul disse: ah, não, deve
ser nazista, não sei o que. A exo-mexicana tinha até 1933 a suástica como seu símbolo, e é uma lataria velha que acharam lá, não tem nada de nazismo isso aí, tá? Mas a Band, com a concessão pública, né, bota uma bestialogia dessas no mundo, e um desses que eu tenho no meu site, esses vídeos, ele tem exatamente parte, inclusive parafraseia em grande parte o texto a gente vê o perigo que constitui isso. Eu sou contra a censura, mas a responsabilização posterior, censura prévia é inaceitável constitucionalmente. Agora, a responsabilização posterior por mentiras e por erros, por difusão de calúnias, seja contra indivíduos, seja contra coletividades, eu acho que deveria ser perseguida. Se fala tanto em fake news e esse tipo de coisa, no jornal da Band essa insanidade está, não é em outro lugar, tá? Provavelmente o Jornal Nacional já fez outras coisas, mas não vi, tá? Então, vou deixar fora também o resto e vou para o neonazismo, porque não dá tempo, eu já estou falando meia hora. Então, só para citar dois exemplos, neonazismo existe no Rio Grande do Sul, mas parece que até alguém olha de um determinado jeito, ele é identificado como neonazista. Vou citar só dois exemplos para vocês entenderem o que a imprensa faz. Não anotei a data, mas em abril de 2017, uma estagiária de filosofia, do curso de filosofia, no curso na Escola Paulo Soares, que é aquela que fica atrás do Palácio Piratini, ainda tem isso, quer dizer, no lado do governo ali, né? Uma estagiária da PUC fez um ato neonazista. Eu leio o que está na imprensa. De acordo com a diretora, Paula Soares, os alunos relataram que imediatamente após a professora sair da sala, a estagiária anunciou que era nazista e que todos deveriam acompanhar ela na saudação. No começo, os estudantes teriam pensado que era brincadeira, mas decidiram comunicar à direção depois que a mulher agrediu com um puxão de orelha e um tapa em uma das pernas uma estudante que não queria ficar em pé e fazer a saudação. Gente, pessoas, se vocês lessem isso aqui, vocês diriam, essa moça que eu não conheço, eu não consegui descobrir, eu era professor da PUC, mas mesmo assim, como era do curso de filosofia, eu não consegui, a PUC segurou a informação. Claro, alguns, talvez o Érico até tivesse ficado sabendo, não sei, mas o nome da moça, não sei se tinha sobrenome alemão, em todo caso ela disse que era de Carazinho, e que em Carazinho todo mundo... Gente, quem tem 2 neurônios devia ter, essa moça tem um problema, porque ela, inclusive, assim, ela fez primeiro o bacharelado, já mostra que ela provavelmente não era muito disposta a falar em público e tal. E agora a interpretação minha, de repente, para o estágio tem que fazer, fez licenciatura, tem que fazer o estágio, tomou boleta. Mas, bom, só que na imprensa foi um tohu-vabohu. Uma semana depois, o delegado Paulo César Jardim, considerado o maior especialista na época em nazismo no campo policial, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo, convocou a imprensa e disse: é um caso clínico e não político, que era obvicíssimo. Por favor, a próxima. Em outubro de 2018, entre os 2 turnos da eleição, apareceu uma moça, a famosa moça da suástica. Foi um tohu-vabohu ao quadrado. Eu estava na frente do computador, quando ouvi na gaúcha, botei
em todos os sites da grande imprensa do Brasil, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, estavam estampando essa fotografia, e a moça contou que ela vinha descendo do ônibus, foi agarrado por 2 neonazistas, 2 a seguraram e um desenhou com um canivete na barriga dela essa suástica. Gente que tem todos os parafusos apertados lá em cima, pode acreditar que essa suástica foi desenhada numa situação de luta corporal? Não, só quem tem metade do menos os parafusos desapertados. Porque quem... bom... Ah, tá, eu pensei que eu tinha notado que ia ler. Falei hoje de manhã sobre o Lênio Streck. Lênio Streck, um grande jurista, né? Dizem que ele é candidatado a ministro do STF, ouvi isso na imprensa. Em todo caso, ele tem um livro em coautoria com o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é doutorado na Alemanha, talvez até por isso, por afinidades linguísticas, de direito alemão e tal, mas eu não sou do direito, eu não li o livro deles, mas podem olhar, tem um livro do Gilmar Mendes e do Lênio Streck, da área do direito. O Lênio Streck deitou falação, olha, chegou de tudo, porque o delegado Paulo César Jardim, esse policial entendido ele agora saiu, eu tenho a impressão que o se aposentou, não sei, desapareceu da área, mas o Paulo César Jardim, quando viu isso aqui, disse, não, isso aqui é um símbolo de paz e amor. Por quê? Porque a suástica está errada, né? A suástica está virada, e ele, claro, com a experiência que tinha de ser besteira. Bom, levou uma semana quando a polícia fez convocação e disse armação, e a moça, inclusive, fez um acordo com o Ministério Público para prestar serviço à comunidade pela engabelação que fez da polícia. Tá? Então ela foi punida, inclusive, por isso, só que o Hélio Gaspari, não sei se vocês conhecem, foi outro, deitou falação, um jornalista famoso no Brasil todo, mas Lênio Streck disse essa bestialogia de que o delegado devia ser demitido, porque disse que isso é um símbolo de paz e amor, quando obviamente era isso que qualquer pessoa com os parafusos apertados deveria dizer. Pode ficar tranquilos, eu vou encerrar bem logo, só contar, isso atingiu, essa insanidade atingiu o Vale do Taquari. Um cidadão chamado Jairo Maciel Fischer, cujos pais tinham vindo para morar em Teutônia em 2009, ficou morando com a sua irmã lá no Paraná, só que a irmã não aguentou porque ele era neonazista, ele era praticante e a irmã o expulsou de casa. Ele veio para Teutônia e ganhou um emprego, começou a trabalhar na Languiru. No dia 20 de abril de 2009, aconteceu o 120º aniversário do Hitler, 120 anos do Hitler, e um grupo de neonazistas se reuniu em Curitiba, perto de Curitiba, e lá tiveram uma briga entre eles e um casal de Minas Gerais foi morto. A polícia foi atrás e descobriu que Jairo Maciel Fischer foram atrás, o prenderam na casa dos pais em Teutônia, no Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari. O mundo desabou. Não vou... Leiam o meu livro, que eu dei também um exemplar hoje ali sobre neonazismo. Ali eu mostro um pouco o que saiu na imprensa. O que interessa é o seguinte: uma senhora chamada Maria do Rosário Nunes
deputada federal do Rio Grande do Sul. Ela criou a Sex Neona, Sex aqui com C, no começo, Comissão Externa da Câmara dos Deputados, para fazer uma investigação, obviamente, contra os alemãos do Rio Grande do Sul nazistas. Ela fez uma reunião no dia 13 de julho, que é em Porto Alegre, que é um documento lamentável, onde tem gente que toda vez que cita o nome alemão soletra, como a dizer, para não deixar dúvida, o animal tem esse sobrenome, ou seja, um sobrenome alemão, e portanto está claro porque ele está aqui. Quando os sobrenomes alemães estão muito subrepresentados nas listas que foram apresentadas ali. Tá? Muito abaixo, o Décio falou hoje, não existem percentuais, né? Assim como não existem da língua que a Carmen falou, mas na década de 20% da população era considerada de origem alemã no Rio Grande do Sul. Hoje é bem superior, na minha opinião, pelo número de nomes compostos que eu encontro. Bom, mas o que acontece? Em todos os neonazistas que a gente tem nome do Rio Grande do Sul, a gente não chega a 15% de sobrenomes alemães. Esse é um fato, esse é um dado objetivo. Tá? Vai adiante, o mais lamentável é o seguinte: no ano de 2016, eu requeri ao presidente da Câmara dos Deputados o relatório dessa insana Sex Neona, que gastou um monte de dinheiro viajando pelo Brasil, fazendo reuniões aqui, e o que está escrito lá, deixa eu ler porque não é visível, a olho nu não, a distância, desculpe. A comissão externa destinada a acompanhar investigações sobre quadrilha neonazista criada em 2009 foi extinta ao término da 53ª legislatura, em 2011, sem, contudo, apresentar relatório de atividades ante a não conclusão dos trabalhos. Ou seja, a senhora Maria do Rosário Nunes nos surrupiou dos nossos impostos um monte de dinheiros para investigar e denunciar os desgraçados dos alemães, não achou nada e não teve coragem de registrar isso num relatório. Está lá pendente, timbre da Câmara dos Deputados, assinatura aqui, só se alguém me diz que o Rodrigo Maia... Ah não, o Rodrigo Maia inclusive não foi preso, né? É o Cunha que foi preso, tá? Então o Rodrigo Maia nem tem essa acusação de que ele é um cara. Bom, mas a coisa não terminou por aí. Um ano depois, em 20 de agosto de 1910, a Via Láctea apareceu pichada. Teutônia, que liga a estrada que vem de Garibaldi a 386, apareceu pichada. O delegado Malman de Teutônia veio a público e disse: besteira, o cara não sabe desenhar, os caras não sabem desenhar a suástica, porque que foram onde tem aquelas placas de cruzamento, né, o mais, o cara foi lá e fez o Z, quando na verdade a suástica é o inverso, é o Z virado. O Malman disse, também examinou o material, foi um besta que fez, um cara que fez, e isso foi noticiado pelo RBS Notícia. O senhor, não vou citar o nome, o senhor procurador da República em Lajeado, ao qual Teutônia está afeto, que na época tinha um salário base, eu repito, um salário base, procurador da República em Lajeado, da região do Vale do Taquari, salário base R$ 22.911,74, R$ 22.911,74, declarou que ele achava que, por Teutônia ser de colonização alemã, ela tinha uma tendência ao neonazismo.
e começou a fazer uma investigação, convocou uma técnica pericial em antropologia, formada, agora eu vou dizer o nome da universidade, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quer dizer, repetir o que eu estou dizendo, uma doutora em antropologia pela URGS, deu um parecer que diz o seguinte, sobre esse episódio: é de suma importância não nos descuidarmos da dimensão de prevenção que a situação exige e de modo a não focar unicamente na dimensão individual dos comportamentos desviantes e que fragilizaram o conjunto da sociedade, eu repito, e que fragilizaram o conjunto da sociedade. Em Teutônia não tem ninguém que presta, o conjunto da sociedade está fragilizado pelo neonazismo, e a terapia. Será necessário que no município referido, em Teutônia, as diferentes secretarias, escolas, museus e outras instituições responsáveis enviem projetos educativos e culturais às instituições competentes ao tema da diversidade sociocultural de direitos humanos, de modo a prever que sejam realizadas na municipalidade campanhas de promoção cultural, mostras de filmes etnográficos, documentários, exposições, ciclos de debates, seminários, e que possam bem esclarecer ao conjunto dos concidadãos de Teutônia, sobre o valor da convivência social entre diferentes grupos sociais. Isso foi escrito por uma doutora em antropologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou professora aposentada, a Carla, professora ativa. Claro, a nossa universidade não tem culpa nisso, e creio que nossos colegas não ensinaram isso lá, mas gente que ostenta um título desses escreve isso está em papel timbrado, e eu escrevi em algum lugar, inclusive, para não perder tempo, não xeroquei aqui, mas inclusive ela rubricou todas as páginas, além da assinatura no final, a página onde isso aqui está escrito, está rubricado para ela, além de ter o timbre do Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Pior, ela sugeriu ao senhor procurador da República uma reunião em Porto Alegre para decidir o que fazer com essa população animal do Vale do Taquari. Tá, população animal é minha, a palavra animal é minha, tá? Mas não está no sentido, tá? E ouçam o que ele fez, ou ela, eu não sei quem tomou, porque a sugestão foi dela e quem implementou. Ela convidou pessoas da Secretaria de Educação, porque, segundo o problema, teríamos meninos em Teutônia lá que se vestiam de preto e fariam uma reunião eu não posso contar toda essa história, mas é isso, e daí na educação, não sei, tudo bem, Secretaria de Educação convidou alguns professores do Departamento de Educação, do Instituto de Educação da URGS, tudo bem, mas, gente, ouçam, convidou 3 representantes de 3 etnias, eu não vou dizer as etnias para não me dizerem que eu estou difamando aqui e tal, mas de 3 etnias, 3 representantes de 3 etnias, para ajudar a palpitar o que fazer com a população animal de descendência alemã do Vale do Taquari. Isso aconteceu, eu não anotei a data aqui, mas eu tenho a cópia de todo o processo, timbrado, com assinatura, tudo, posso fornecer se alguém tem, por isso botei meu e-mail, se alguém tem dúvida eu escaneio e mando, tá? Isso aconteceu, isso está registrado no processo que deve estar, eu tive acesso, eu pedi, e tive acesso ao Ministério Público aqui, daí do Ministério, porque quando eu botei a boca no mundo, misteriosamente, 2 semanas depois,
o senhor Procurador da República saiu de Lajeado. Saiu. Eu batalhei junto ao Ministério Público para ter uma declaração, o que o Ministério Público declarou, só muito tempo depois, com data de 22 de novembro de 2016, depois da intervenção da Corregedoria do Ministério Público em Brasília. Aliás, o subprocurador-geral da República, interessantemente, vi na televisão, eu não conhecia, só toquei correspondência com ele, esteve presente agora no julgamento do caso do jogador aí da Itália, tem que cumprir como é que é o nome dele, do Robinho, né? Ele estava lá, vi a cara dele, porque eu tinha trocado correspondência com ele, e ele determinou que o Ministério Público do Rio Grande do Sul se manifestasse. Ganhei a carta do dia 22 de novembro, cumprimentando-o, comunico a Vossa Senhoria, atenção à correspondência de 13 de junho de 2016, enviada à Corregedoria do Ministério Público Federal, que não se tem ciência de indícios ou provas de que os responsáveis por eventuais manifestações ou atos de racismo, nazismo, neonazismo ocorridos no Rio Grande do Sul até a presente data são necessariamente descendentes de alemães. Quando o senhor Procurador da República, com 22 mil e tal de salário básico, repito, disse, sim, o povo de Teutônia, por ser de descendência alemã, tem uma tendência ao Brasil. Tá? Eu já estou ultrapassando muito o meu tempo, eu só vou pedir adiante, vou só dizer uma palavra sobre Santa Catarina. Santa Catarina, toca adiante, tá, aqui pode deixar. Santa Catarina é satanizado, completamente tomado pelo nazismo. No fim de 18, vou só ficar nesse episódio, desculpe, no fim de 22, claro, tem o clima da eleição, tá? O clima da eleição. Teve um caso lá que prenderam, e foi no Jornal Nacional, foi no Fantástico Show da Vida, né, e tal, e prenderam 8, depois descobriram que são mais 2. O pequeno detalhe qual é? O pequeno detalhe é que dos 10, 1 é catarinense. E eu descobri depois, eu escrevi um texto lá no meu site, para quem se interessar, eu só descobri depois, e não está lá no meu texto, esse 1 descobri agora, ele não mora em Santa Catarina. Ele é catarinense nato, mas não mora em Santa Catarina. Todos os outros são fora. E ele sim é o único dos 10 que tem sobrenome alemão. Todos os outros envolvidos não tem sobrenome alemão. Para encerrar, toca. Não, deixa isso aí para mim. Tá. Bom, doutores em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, que são pagos, como eu sou pago, eu recebo minha aposentadoria da URGS também, dos impostos que vocês pagam, mas eu ganho 1/3, menos do que 1/3 do que esses doutores em questão ganham, porque eu só fui professor de 20 horas na URGS, tá? Está publicado isso aqui, dizendo, olha os animais dos alemães, até dentro da universidade eles picharam. Professores, doutores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul fazem esta afirmação. Tem só um pequeno problema. Eu começo de serem alemães. Eles resolveram pichar judeu-alemão. Maus-Jude. O que o cara fez? O cara queria pichar judeu-alemão, pegou o celular, botou no Google o que é rato, estava lá escrito Maus, e o que é judeu,
e vou dar, eu como alemão, entre aspas, vou botar em alemão Maus Jude. Quem tem um pingo de conhecimento de alemão sabe que Maus Jude não é nada. Assim como Wagen Ochsen não é nada. Ochsenwagen, sim, todo mundo sabe que é uma carroça de bois, mas Wagen Ochsen ninguém, não é nada. Assim, Maus Jude não é nada. Judenmaus seria a palavra para dizer, xingar alguém de rato judeu, seria Judenmaus. Mas pior não, mas também não foram nazistas que desenharam e picharam isso aí. A suástica simplesmente está desenhada errada. Um nazista jamais vai desenhar perna. Eu sinto muito um colega com quem eu me dei durante muitos anos muito bem, porque ele trata de imigração alemã, fez essa bestiologia, está na internet, de dizer, está provado que os alemães de Santa Catarina são todos uns animais nazistas que não deviam ser extirpados, esse estado e tal. Desculpe, eu estou passando muito meu tempo, por isso eu estou terminando, mas dizendo, olha gente, se vocês ouvem falar desse assunto neonazismo e de que os alemães são todos os animais neonazistas, de que Santa Catarina é realmente a barbárie, digo menos, talvez não é bem, no mínimo não é bem assim, é um pouquinho diferente. Tá? Desculpe ter ultrapassado o tempo, mas desculpe o meu entusiasmo, mas eu sou pago pelos cidadãos, a minha aposentadoria é pública, tá? E eu acho que eu preciso alertar a sociedade. E aliás, só para terminar, vocês vão dizer, por que tu faz isso? Toca mais um minutinho só. Tá, vai adiante. Isso aqui é do dia 12. No dia 12, a Folha de São Paulo publicou isso aqui. Um advogado do Ministério dos Direitos Humanos vai fazer uma viagem a Santa Catarina para identificar, se tomar conta, se informar sobre a barbárie nazista em Santa Catarina. O que ele vai encontrar? Inclusive, um cara bem humorado disse que se ele fosse ao menos em outubro, ele ia comer uns pretos, ele ia tomar um chopp lá no Oktoberfest. Agora, nem mais aquelas árvores cheias de casca de ovo vai ter em Blumenau. Gente, para descobrir células nazistas, o que tem que aplicar? Não um advogado ir lá, porque não vai encontrar na rua, não vai ser agredido na rua. Isso tem que ligar para a Polícia Federal, para o SNI ou para a BIM. São órgãos especializados em tocar isso. O cara vai com uma comitiva, é claro que não vai encontrar neonazista em Blumenau. Nós vamos pagar, assim como nós pagamos a bestiologia da Maria do Rosário Nunes, tá? Nós vamos pagar isso aqui, com o resultado que não vai sair relatório de novo, porque não vai encontrar. Por que eu digo eu tenho alguma fé? Toca mais adiante. Ah tá, aqui está, terminou. Então deixa eu só terminar com isso. Eu ia falar de uma senhora que é responsável, falecida, que é responsável por toda essa coisa a nível de imprensa. Leiam o meu site, lá está o nome dela. Eu, inclusive, fiz um pequeno texto dizendo, olha, ela está morta, mas eu não posso deixar de falar das insanidades que ela praticou. Portanto, vou deixar no meu site o nome dela e com todas as críticas que eu faço a ela. Mas ela um dia publicou que ela está ajudando o Ministério Público de Santa Catarina. E eu mandei um e-mail para o Ministério Público de Santa Catarina e disse, pelo amor de Deus, dispensa essa senhora, porque ela vai levar... E não sei se por minha interferência ou se o Ministério Público de Santa Catarina, do Estado de Santa Catarina, é suficientemente inteligente. Um sujeito foi ao Ministério Público e exigiu que numa cidade do interior, que agora não me lembro, Dona Ema, uma coisa assim, fosse tirado da escola o nome de Emma Heydrich.
porque seria uma homenagem ao carrasco nazista, eu não me lembro mais como é que chama o primeiro nome dele, Heydrich, que foi assassinado em Praga em 1942, se não me engano muito, né? Seria uma homenagem para isso. O Ministério Público fez uma investigação e disse, não, o nome está lá e vai ficar porque a Emma Heydrich foi a primeira prefeita do município e, além disso, ficou conhecida no município pela sua obra social que ela fez através da OASE. Quem é luterano sabe o que é a OASE, né? A Frauenhilfe, né? A Ordem Auxiliadora de Senhoras. Então, eu respirei aliviado quando vi essa notícia ali. Ao menos o Ministério Público de Santa Catarina, talvez por minha interferência, tenha adquirido um pouco de bom senso, e isso me conforta no sentido de que eu não estou falando totalmente ao vento. Desculpe ter ultrapassado por tanto tempo meu tempo, mas muito obrigado pela paciência. Agradecemos ao professor René, que atendeu ao nosso convite, e eu convido Euclides, nosso colega de projeto, para entregar uma lembrança com os livros sobre a história de Aguaí do Meio.